e meus amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos convidar você, amigo, irmão, para nós lermos Lucas no capítulo 12, louvado seja Deus, no versículo 16, iremos ler alguns versículos que diz: e propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Meus amigos, nós lemos aqui esta passagem para explicar a vocês, ainda que não temos o propósito de chamar ninguém de louco, queremos apenas mostrar que Deus aqui chama aquele homem rico de louco, porque ele dava toda atenção, toda ênfase à sua vida material, aos seus bens, às suas riquezas. E Jesus nessa parábola mostra que a vida do homem, a felicidade do homem não consiste naquilo que ele tem, nos seus bens, e que a vida do homem, ela vai além de tudo isso que existe em cima desta terra. E ainda que a situação de muitos, ou da maioria que me ouve, ainda que a sua vida não tenha o perfil deste homem rico, e ainda que você não esteja inserido nesse contexto de alguém que dá muita prioridade a bens materiais, sendo esse o motivo do desprezo, descaso para com a salvação. Porém, nós queremos derivar daqui que, de uma forma ou de outra, mesmo sendo em um contexto diferente, a forma que Deus olha um homem que não se preocupa com a sua salvação. Aqui, para este homem rico, no versículo 20, Jesus diz que a voz bradou e Deus disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e tudo isso que tu tens, para quem será? Então daqui nós podemos ver como Deus enxerga uma pessoa que não se preocupa com a sua salvação, mesmo em outro contexto. Olha o termo usado. Eu estou conversando com você sobre isso apenas para chamar a sua atenção e perguntar a você qual é o motivo que você, o que é que tem, com que você tem se entretido ao ponto de não se preocupar com a sua salvação, sendo que a salvação é prioridade na vida de qualquer homem. Jesus mesmo disse em outro contexto: o que adianta o homem ganhar
o mundo inteiro e perder a sua salvação. Aliás, é no mesmo contexto. O que adianta o homem possuir riquezas? O que nós vemos é que o ser humano tem se preocupado com muitas outras coisas. E muitas outras coisas têm sido prioridade na vida do homem. Coisas que são boas, coisas que servem para ter uma vida, digamos assim, uma vida boa aqui em cima dessa terra, uma vida de conforto. Por exemplo, se preparar para fazer uma faculdade, para ter uma formação, para ter uma profissão, para ter uma vida melhor. Isso é errado? Não. Trabalhar para ganhar o seu pão de cada dia é errado? Claro que não. E outros esforços que o homem faz, é tudo girando em torno da conquista. O homem sonha, luta e realiza seus sonhos. Isto é bom, é importante, faz parte do círculo desta vida, aqui em cima desta terra. Mas o homem às vezes se esquece que ele não é um ser apenas material, apenas para viver nessa vida. O homem, ele tem outras dimensões. O homem é espírito, já foi falado nessa tarde, é alma, é corpo. A Bíblia diz que saindo o espírito, o homem fica só e volta ao pó. Ou seja, fazendo diferença entre o homem físico, o homem humano, que volta para o pó, e o homem espiritual, o homem eterno, o homem que não morre. Este volta para Deus. Em que sentido? No sentido de que todas as coisas estão sob o controle de Deus. E é por isso que o homem precisa entender de onde ele veio, onde ele está e para onde ele vai. Ou será que tudo acaba aqui? Comer, beber, morrer, acabou tudo? Não. Depois da morte, diz a Bíblia, segue-se ao juízo. Depois da morte, o homem terá um encontro com Deus e terá que prestar conta de todos os seus atos e de todas as suas atitudes. Por isso é importante que o homem se desperte para se preocupar com a sua salvação, com a sua vida após morte. Você sabe para onde você vai após a morte? É bem verdade que ninguém gosta de falar de morte. Eu ainda não ouvi ninguém dizer que se deita em uma rede e vai pensar, se deleitar, imaginar o dia da sua morte, porque Deus não fez o homem para morrer. Porém, o homem precisa se lembrar que a morte serve de lembrete, que um dia ele vai se encontrar com Deus e que para isso ele deve estar preparado. Então, meu amigo, minha amiga, se preocupe com a salvação, porque Hebreus 2, versículo 3 diz: